Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, então, eu vou trabalhar com vocês sobre as orações subordinadas substantivas, a segunda parte. Especificamente, então, sobre as orações subordinadas substantivas objetivas indiretas, as completivas nominais e as apositivas. Então, inicialmente, nós temos a objetiva indireta, que ocorre quando a oração, que é a subordinada, exerce função de objeto indireto em relação ao verbo da oração principal. Então, lembrando que nós estamos tratando daquela oração que é a subordinada, aquela que exerce, que apresenta um complemento para a oração principal. Nesse caso, então, o verbo é transitivo indireto, ou seja, precisa de complemento, e esse complemento é mediado, apresentado por uma preposição. Exemplo, lembre-se de que a vida é breve. Então, aqui eu já separei para mostrar para vocês a primeira oração, lembre-se. E aqui, mais uma vez, o sujeito está implícito. Lembre-se quem? Você. Então, aqui é uma oração que apresenta sujeito. De que a vida é breve. Então, aqui, o que diferencia em relação à objetiva direta é a presença da preposição. No caso aqui, nós temos o que também é a conjunção integrante. Então, aqui, lembre-se, é o VTI, que é a sigla de verbo transitivo indireto, que constitui-se como a oração principal. O de é a preposição, o que é a conjunção integrante e de que a vida é breve, oração subordinada substantiva objetiva indireta. Aqui, lembrando que a palavra é o lembre, verbo que precisa de complemento, e por isso, então, que ela é chamada de objetiva indireta, e também possui aqui a preposição. Luiz queixou-se de que estava com dor nas costas. Aqui temos o queixou, que é o verbo, e o estava, segundo verbo. O que, conjunção integrante, e o de, que é a preposição. Então, como nós temos aqui o queixou-se de, que é a preposição, no caso de, então é um VTI, é um verbo transitivo indireto, e Luiz queixou-se constitui-se como a oração principal. O de, como eu já falei, é a preposição, o que, a conjunção integrante, e de que estava com dor nas costas, é a oração subordinada substantiva objetiva indireta. O outro grupo de orações subordinadas substantivas chama-se completiva nominal. E qual que é a função dela? Justamente a função de complemento nominal de um nome da oração principal que necessite de um complemento para ter significado completo. Isso quer dizer o quê? É quando nós temos dentro da oração principal um termo que não tem sentido sozinho. Ele precisa de um complemento. E, então, esse complemento aparece na oração subordinada. E quais são essas palavras que podem receber esse tipo de complemento? São os substantivos abstratos, os adjetivos e os advérbios. Então, essas três classes de palavras aqui. E também uma característica bem importante em relação à oração subordinada substantiva completiva nominal é que o complemento é ligado a esse termo através de uma preposição. Então, nós temos aqui, tínhamos esperança de que ele voltasse. Então, até aqui, nós temos a primeira oração, que é a oração principal. Quem tínhamos esperança? Nós.
Então, o nós aqui está desinicial, né, pela terminação do verbo. E a palavra que está aqui é esperança, e ela é um substantivo abstrato. Tínhamos esperança. Se essa estrutura parasse aqui, ela não teria sentido, ela precisa de um complemento. E, por essa palavra, então, ser um substantivo abstrato, o que complementa ela aqui faz com que ela esteja na função de complemento nominal, ou seja, é um complemento para o nome. E ainda temos aqui a preposição. Então, de que ele voltasse é completiva nominal. Então, sistematizando, tínhamos esperança, é a oração principal. Esperança é um substantivo abstrato. De que ele voltasse é a oração subordinada substantiva completiva nominal. Lembrando que ela é completiva nominal porque aqui nós temos esperança, que é um substantivo abstrato. E o de, que é a preposição, e o que é a conjunção integrante. Então, o raciocínio é o mesmo de todas as outras, identificando o verbo, identificando a conjunção integrante, que é o que? O se, e aqui, então, a presença da preposição, e se a palavra anterior é um verbo ou então é um nome. Os estudantes estavam ansiosos para que divulgassem o resultado do Enem. A primeira parte, que é a oração principal, é: os estudantes estavam ansiosos. Porém, precisa de uma complementação aqui, que é o termo ansiosos. Ele não tem sentido sozinho. Ansiosos para quê? Para que divulgassem o resultado do Enem. Então, aqui é a oração principal. E ansiosos é um substantivo abstrato, que precisa de complemento. Então, para que divulgassem o resultado do Enem, é a oração subordinada substantiva completiva nominal. Mas e prof, e a preposição? É o para. Então, lembrando aqui, ansiosos é um substantivo abstrato. O para é a preposição. Então, também temos o que aqui, que não podemos nos esquecer, tá? Então, aqui nós temos: os estudantes estavam ansiosos, oração principal, e para que divulgassem o resultado do Enem, é a subordinada substantiva completiva nominal. Lembrando que essa classificação é devido ao fato de que o termo que recebe a complementação é aqui um substantivo abstrato. E o último grupo, então, de oração subordinada substantiva é o grupo das apositivas, que são aquelas que atuam como um aposto de natureza explicativa de um termo da oração principal, ou seja, quando se insere uma explicação de um termo que está lá na oração principal e que precisa desse complemento. Então, ela é isolada por vírgulas ou ela é inserida pelos dois pontos. Então, aqui o exemplo: só sei uma coisa, que nada sei. Então, como vocês podem ver aqui, a primeira oração, que é a principal, ele introduz alguma explicação, e aqui, que nada sei, é a explicação. Então, aqui nós temos dois pontos. O que, como eu já falei, é a conjunção integrante, e que nada sei, oração subordinada substantiva apositiva. Aqui eu vou realizar um exercício com vocês que diz assim: no último quadrinho há uma oração subordinada substantiva. Não se esqueçam de que uma mãe cansada bate com menos força. Então, vamos ao quadrinho, que diz assim: filhos, que oferecer a mamã no seu dia? É bom ir pensando. A mercearia Manolo sugere o seu grande sortido de sabões, panos para o chão, etc.
Não se esqueçam de que uma mãe cansada bate com menos força. Então, o que nós precisamos analisar é a oração subordinada substantiva que está no último quadrinho, que diz assim, de que uma mãe cansada bate com menos força. Essa é a parte que nós precisamos analisar. Essa oração completa o sentido do verbo esqueçam. Tá? Aqui já está afirmando que é o complemento para o verbo. Então, isso quer dizer que nós temos duas opções. Ou ela é objetiva direta ou objetiva indireta. E nesse caso, como ela é classificada? Temos que observar, para ver essa diferença, a presença ou não da preposição. Então, aqui, como vocês podem ver, ó, não se esqueçam de que uma mãe cansada bate com menos força. Então, o de, que é a preposição, faz com que essa oração subordinada substantiva seja classificada como objetiva indireta, tá? Então, complemento para o verbo e também temos a preposição. Mais um outro exercício aqui que diz assim: como se classifica a oração subordinada do primeiro quadrinho? Então, nós temos ali os bichos. É verdade que os camaleões podem mudar de cor? E então, é verdade? Então, o que nós precisamos analisar aqui é a primeira. É verdade que os camaleões podem mudar de cor. Então, é verdade o quê? Nós fazemos essa pergunta. E aqui faz referência àquele primeiro grupo que eu expliquei para vocês na aula passada, que nós não temos o sujeito. Então, nós temos aqui o verbo de ligação, que é o é, e o verdade, termo verdade, que é um predicativo do sujeito. Então, o que vem depois, que os camaleões podem mudar de cor, exerce a função de sujeito. Portanto, a oração subordinada é substantiva subjetiva, ou seja, exerce a função de sujeito. Temos um exercício agora aplicando todas as formas de oração subordinada substantiva, que é o seguinte. É um exercício, eu coloquei aqui períodos compostos, que vocês então vão copiar no caderno de vocês e vão classificar essas orações subordinadas substantivas. E não esqueçam de que essa atividade deve ser, então, colocada no AVA, tá, pessoal? Para que eu possa, então, vistá-la. E lembrando que são 6 classificações: subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, a completiva nominal e a apositiva. Então, vocês vão analisar os casos, seguindo passo a passo, como eu mostrei para vocês, identificando os verbos, identificando a conjunção integrante, as palavras que recebem, então, um complemento, e aí vocês vão conseguir, então, identificar a classificação dessas orações subordinadas substantivas. Então, nós temos aqui, na primeira tela, da A até a J, e na segunda, da K até a T. Então, lembrando, façam essa atividade no caderno e postem ela resolvida no ar. Então, por hoje é só e até a próxima aula.